órgão responsável por analisar pedidos de perseguidos políticos pelo Estado durante a ditadura militar, a Comissão de Anistia do Ministério de Direitos Humanos já está formada e conta com 17 novos integrantes. Para presidir a comissão, foi convidada a professora de Direito da Universidade de Brasília e coordenadora do Grupo de Justiça de Transição da UNB, Eneade Stutz. Ela já fez parte da Comissão da Anistia entre 2009 e 2018 e é com ela que conversamos agora. Olá, professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar à disposição da TV UNB. Professora, atualmente a comissão é composta por ex-perseguidos políticos, advogados e acadêmicos, né? Durante o último governo do Jair Bolsonaro, era integrada por muitos militares, o que contribuiu para que a comissão passasse a negar até mesmo a existência da ditadura, né? Já se sabe qual que foi o resultado disso para pessoas que buscaram a comissão por se sentirem atingidas na época da ditadura militar? Sim, o meu grupo de pesquisa, que você fez referência, acompanhou, já acompanhamos, né, há mais de 10 anos, as atividades da Comissão de Anistia e acompanhou esses últimos 4 anos também o que aconteceu. E foi um desastre, foi lamentável, não só para quem fez o pedido, mas principalmente para toda a sociedade brasileira. Por quê? Porque o trabalho da Comissão de Anistia, embora ele seja dirigido a atender, né, ou avaliar quem pede a declaração de anistia política, na verdade, ela é uma comissão de Estado. Então, é um órgão do Estado brasileiro e não do governo, para dar conta de um mandamento constitucional. Então, o que a Comissão de Anistia faz é cumprir a Constituição. O que aconteceu nesse período do governo passado? O governo passado transformou a Comissão de Anistia numa comissão de governo. Então, o que ele almejava e conseguiu, né, teve sucesso, foi fazer praticamente um palanque político. E por isso, os pedidos todos eram negados. Porque o que se queria, a mensagem que se queria passar não houve ditadura, não teve golpe de Estado e quem foi perseguido político, na verdade não foi perseguido político, era criminoso, é terrorista e não teve mais do que o que mereceu. Isso, inclusive, está escrito em alguns votos aos quais eu tive acesso por intermédio do grupo de pesquisa e nós analisamos e discutimos, eu até produzi textos sobre isso. É um absurdo, porque dizer assim, alguém pichou um muro e aí foi preso e eventualmente foi torturado por conta desse crime. Era crime na época porque era enquadrado na Lei de Segurança Nacional, porque a gente vivia numa ditadura. Aí a pessoa vai e pede a declaração de anistia política e, consequentemente, a reparação devida. A lei prevê isso. E a pessoa pede simplesmente que se cumpra a lei. O que a comissão dizia? Às vezes na cara da pessoa, né? na sessão de julgamento. Não, o senhor não foi perseguido político, o senhor não sabia que era crime pichar muro? Então, o senhor não teve mais do que mereceu. Se além disso, além da prisão, o senhor foi torturado, o senhor sabia que isso podia acontecer, então o senhor correu o risco. Não teve nada além de cumprimento da lei na época e o senhor, na verdade, era um terrorista sim, era um criminoso sim e teve o que mereceu. E isso é absurdo, é deprimente, é lamentável, não só para aquela pessoa, mas para todos nós. Por quê? Significa que o Estado está se comportando de uma maneira assim, pode ser que eu volte a ser um estado de exceção, pode ser que eu volte a perseguir os brasileiros e brasileiras, então é muito perigoso. Não só, na verdade foi o contrário, né? Não foi porque a comissão estava militarizada que ela se tornou esse órgão de governo, essa comissão de governo. Foi porque o governo transformou a comissão numa comissão de governo que foi bastante interessante e conveniente militarizar. E mesmo aquelas pessoas, aqueles conselheiros que não eram militares, que eram civis, pensavam do mesmo jeito, porque senão sequer tinham ficado na comissão.
Então, independentemente de ser civil ou militar, o problema é que a comissão foi, como a gente costuma dizer aí, aparelhada pelo governo para ser um palanque político. E desvirtuada de sua função, né? Totalmente. Professora, inclusive, acho que um dado importante, né? 95% dos processos julgados pela Comissão de Anistia foram negados, né? E aí a senhora já declarou que teve acesso a vários votos, né? Pôde ler esses votos e os considerou ilegais. Queria saber por quê e também saber se esses votos podem ser revistos. Então, na verdade, eu tenho logo de cara agora 3 prioridades, sendo uma que é 0 e as outras 2 são prioridade 1. A prioridade 0 é justamente o momento que a gente está nesse exato instante, que é de reformulação da equipe. A equipe, mesmo os servidores, enfim, as pessoas que vão trabalhar na comissão de anistia para aprontar todos os processos para levar à sessão de julgamento. Ato contínuo, a gente vai precisar marcar uma reunião administrativa, eu vou precisar marcar com os conselheiros, para a gente poder mudar o regimento interno da comissão, porque esse regimento foi alterado em 2019 e foi esse regimento ilegal, inconstitucional, que é o que ainda está em vigor, que eu preciso mudar para poder, aí sim, começar as sessões de julgamento em 2 frentes, que aí é a prioridade número 1, né? São 2 coisas simultâneas que vão ter que andar juntas. Feita a alteração do regimento, eu vou poder sim trazer de volta esses processos que foram ilegalmente julgados para serem revistos. E eu tenho o bloco de processos que não foram julgados. Então eu vou ter, já desde a primeira sessão de julgamento, 2 tipos de processos para serem apreciados. Aqueles que serão revistos, porque foram ilegalmente indeferidos, e os novos que ainda não foram apreciados. Professora, e de 2011 a 2014 foi instituída, né, a Comissão Nacional da Verdade para investigar violações de direitos humanos cometidos justamente entre 1946 e 1988. Esse instrumento acabou incomodando bastante militares e há quem diga que foi ali que começou uma crise política entre governo e militares e que levou até o impedimento da candidatura do presidente Lula em 2018, né, nas eleições de 2018. É possível revisitar esse passado sem causar mais distúrbios entre militares e civis? Como é que fica? Eu acredito, talvez ingenuamente, mas eu acredito que sim. Por quê? Porque qual é o objetivo das Forças Armadas, como de qualquer outra força de segurança? Cumprir a lei e estabelecer a ordem. O que a Comissão de Anistia faz? Cumpre a lei. Então, eu não consigo imaginar uma situação em que algum militar ou as próprias Forças Armadas, como instituição de Estado que são, dizerem, afirmarem ou sequer pensarem: não pode cumprir a lei. Eu não consigo imaginar uma cena dessa. Algum militar dizendo isso, né? Sequer pensando isso. Então, é verdade que existe aqui e acolá uma ou outra voz dissonante, mas eu acredito que se limite a isso, uma ou outra voz dissonante. Então, eu mesma já escrevi exatamente nessa mesma direção, que o turning point aí foi justamente a Comissão Nacional da Verdade, mas eu acredito que hoje, e principalmente depois de 8 de janeiro de 23, a gente tenha uma nova postura das Forças Armadas que efetivamente estejam buscando a mesma coisa que a Comissão de Anistia está buscando, que é o quê? Cumprir a lei, cumprir a Constituição para conseguir alcançar esse ponto de reconciliação nacional, porque esse é o objetivo, e, consequentemente, pacificação do nosso povo. Então, não vejo por que haver qualquer milindre, qualquer, enfim, desconfiança. Muito ao contrário, estamos todos na mesma direção. Professora, mas é interessante observar que no dia 1º de janeiro, né, no dia da posse do presidente Lula, foi possível ouvir, né, na Praça dos Três Poderes pessoas entoando, né, aquela palavra de ordem sem anistia. E há um sentimento da população de que
de uma certa impunidade no Brasil, né? Tanto na ditadura, na época da ditadura, quanto agora, né? Como é que fica essa situação? Há realmente essa impunidade? Excelente colocação, porque vai me dar a oportunidade de esclarecer. Embora o slogan seja sem anistia, o que se quer? Sem impunidade. Só que impunidade é uma palavra muito grande, para ser palavra de ordem fica esquisito. Então, sem anistia foi o que colou. Tudo bem, mas o que se quer é sem impunidade. E aí você tem toda a razão. Há esse sentimento de que no Brasil prospera e é recorrente a impunidade. Então, o que se quer? Que sejam investigadas, processadas e, se for o caso, condenadas as pessoas que cometeram crime. Tudo dentro da lei, com devido processo legal, ampla defesa, contraditório, tudo que não foi dado àqueles perseguidos políticos da época da ditadura. Então, esse movimento sem anistia, do qual eu também faço parte, me filio a ele, é o oposto da atuação da Comissão de Anistia. Embora a palavra seja a mesma, é muito mais nesse sentido de não vamos esquecer, e aí me dá a oportunidade também de, muito brevemente, dizer que a lei de anistia, que é aquela lei lá de 79, é uma lei de memória e não de esquecimento. Diferentemente do que, por exemplo, as Forças Armadas têm repetido, que é uma lei de esquecimento. Não foi uma lei de memória. Não vai dar tempo de eu explorar esse assunto, mas para a gente lembrar, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Era o slogan da Comissão de Anistia que eu pretendo recuperar, né? Então, não há incoerência nenhuma em prosseguir e aprofundar os trabalhos da Comissão de Anistia e, ao mesmo tempo, reivindicar que não haja impunidade para os crimes cometidos, em alguns casos, genocídio, nesses últimos 4 anos. Professora, e para finalizar, eu queria saber quais foram os motivos que levaram a senhora a dedicar a vida e a carreira ao tema dos perseguidos políticos na ditadura militar, né? Uma trajetória que te coloca hoje como a presidente da Comissão de Anistia. Eu já estudava esse tema antes de vir aqui para Brasília, antes de ingressar na UNB. No ano de 2009, que foi o ano que eu fiz o concurso e tomei posse aqui na Faculdade de Direito, final do ano, eu me mudei para Brasília, entrei na UNB e um mês ou 2 depois eu fui convidada para ser conselheira da Comissão de Anistia. Esse conjunto de fatores mudou minha vida, inclusive da minha produção, da minha pesquisa, que aí passou a ser dedicada exclusivamente a esse campo. Eu nunca fui perseguida política, nem ninguém da minha família, nenhuma pessoa assim, nenhum ente querido próximo. Amigos sim, mas eu nem tinha noção do que tinha acontecido e das atrocidades que tinham sido cometidas. Ao começar a trabalhar na Comissão de Anistia, e isso é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, assista a alguma sessão de julgamento, porque você vai entrar de um jeito e nunca mais vai ser igual. Você vai sair de outro jeito. É impossível você não mudar a sua visão de mundo depois de assistir, de participar de uma sessão de julgamento. Como conselheira, mais ainda, né? Então isso mudou a minha vida. E aí eu percebi que, assim, eu não tenho alternativa. Eticamente, eu não conseguiria sustentar a minha própria existência se não fosse me dedicando a essa pesquisa, a essa tarefa, a essa temática. Porque essas pessoas que lutaram por democracia, eu devo a elas o Brasil que eu vivo e que eu quero construir. Então, são meus heróis e minhas heroínas. Eu não tenho direito de, tendo condições, me recusar a fazer essa produção, a me dedicar a essa tarefa. Os conselheiros todos e a presidência da Comissão de Anistia é um trabalho voluntário, não remunerado, e muitas vezes a gente deixa, muitas vezes não, com muita frequência a gente deixa de
garantir o nosso sustento, a nossa sobrevivência com as nossas atividades profissionais para dedicar esse tempo à comissão de anistia. Mas assim, eu não tenho alternativa. Eu não vejo alternativa. Então, assim, não há outro caminho a seguir senão abraçar essa luta, porque é uma luta de todos nós para a gente construir um Brasil mais justo, igualitário e solidário, né? Muitíssimo obrigada, professora, por essa entrevista e boa sorte aí, bom trabalho nesses próximos anos. Muito obrigada pela oportunidade. Conto com o apoio de vocês na torcida e, se possível, no acompanhamento, porque quanto mais gente a gente tiver acompanhando os trabalhos da Comissão de Anistia, participando, a ideia é isso, que ela será ainda mais democrática e importante, relevante para a vida de todos nós. Certamente estaremos à disposição. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Lembrando, a UNB TV está presente no canal 15 da NET e nas redes sociais. Até a próxima!